enquanto eu estava ali nos Estados Unidos, e eu tinha proposta mesmo de trazer a palavra durante todo esse mês de julho, e eu pedi a Deus uma palavra que pudesse falar muito forte aos nossos corações, mas que não fosse uma palavra complicada, ou em que você precisasse de estudar, às vezes, o significado no original para entender. Eu queria uma palavra que falasse nos nossos corações, que nos desafiasse para algo em Deus. E cedo eu já tinha falado para os irmãos, eu até coloquei lá no... Agora, eu estou agora, sou super blogueiro agora. Coloquei lá no Facebook, lá, que eu iria estar pregando sobre Gênesis. Eu acho que eu nunca preguei essa palavra aqui na igreja. Mas essa palavra não é uma palavra que eu, olhando ali, tive assim, uma explosão de revelação, porque essa palavra eu ouvi quando era novo convertido na igreja. Eu falei, eu vou pregar essa palavra que eu ouvi quando era novo convertido. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, amém, irmãos? A palavra de Deus quanto à sua natureza, ela é o quê? Viva. E quanto à sua eficiência, ela é eficaz. Isso significa que eu posso pregar 10 anos o mesmo texto. E 10 anos, cada vez, o Senhor vai falar algo mais forte, mais profundo e mais poderoso em nossas vidas. Porque ela é viva. Ela é viva. A palavra de Deus é viva. E eu quis então trazer isso para nós. E Gênesis é impressionante. O tanto que é rico. Se você quer saber como as coisas irão acontecer daqui 10 anos, estude os princípios porque essa coisa foi estabelecida. Se você entender os princípios, você vai entender os finais. Se você quer compreender como algo vai se comportar daqui 6 meses, veja como ela foi iniciada, veja como ela foi estruturada, veja como ela foi consolidada. Se você saber e se você compreender as origens de qualquer coisa, você vai se dar bem, tanto no meio quanto no fim. Porque é dessa forma que você compreende os estágios, os processos, as camadas, e você vai entender a vida quando você entende os princípios. Por isso eu quero começar sobre os princípios, porque o texto é muito rico e fala muito forte em nossos corações. Se você puder abrir, é só você abrir a capa da Bíblia, né? Porque Gênesis está ali, você puxa a capa para o lado e logo lhe aparece, então, Gênesis capítulo 1. Eu não quero fazer aquela coisa metódica de versículo por versículo, porque eu quero caminhar muito livre em puxar do começo, do fim, do meio. Mas no final, o capítulo 1 no final de julho, eu espero que o capítulo 1 de Gênesis possa mudar muito dos nossos padrões de comportamento, nossas escalas de valores, mudar muito das nossas respostas com relação às cobranças que o reino nos requer. Eu espero que isso possa acontecer e da maneira bem mais prática e pedagógica, de maneira mais simples, de maneira que desde o novinho na fé, que foi no encontro no mês passado, até o mais antigo na fé possa ser edificado na vida da igreja. Em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 3, vamos ficar somente com essa porção que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Entre o versículo 1 e o versículo 2, os irmãos estão cansados de ouvir isso de mim, mas eu preciso ensinar isso para os novinhos na fé. Entre o versículo 1 e o versículo de número 2, acreditamos que houve um espaço muito grande de tempo. Porque nós sabemos que a terra, ela não foi feita um caos. Toda obra parece com o seu autor. Toda pintura
expressa o interior do pintor. E o nosso Deus, que é um Deus perfeito, jamais iria fazer um esboço de terra. Deus jamais iria fazer uma terra sem forma, e jamais Deus iria ser pego de surpreso na sua criação, pegando uma terra sem forma e vazia. Ele perguntaria: quem fez isso? Ou quem criou isso? Não teria jeito. Então, o versículo primeiro que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, ele tem que casar com o versículo que está lá em Isaías, capítulo 45, versículo 18. Então seria da seguinte forma, se tivesse que casar: no princípio criou Deus os céus e a terra, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, e que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Ele tem que casar com isso. Então essa primeira frase, ela tem que casar com Isaías 45, 18. Então, ou seja, Deus não criou a terra como está. É porque eu anotei aqui, deixa eu pegar aqui, senão eu me perco no que eu estou falando. Como está no versículo de número 2. A primeira criação, ela foi perfeita. Como perfeito é o nosso Deus, e como diz em Isaías, que não a estabeleceu, que não a criou como um caos, ou para ser um caos. Então a primeira construção, a primeira criação, que está no versículo 1 de Gênesis, entre Gênesis 1 e Gênesis, versículo 1 e versículo 2, existe alguma coisa que aconteceu. Algo aconteceu para a terra se tornar um caos, porque Deus a fez perfeita. Tá, então o que pode ter causado um caos? Nós acreditamos que o que causou o caos foi a queda de Satanás sobre a terra. Aí você fala: como que você pode dizer isto? Se você abrir a sua Bíblia, em Isaías capítulo 14, você já vai ver uma referência a respeito do que aconteceu entre o versículo 1 e o versículo de número 2. Para uma terra que estava perfeitamente criada, como o seu Criador a fez, e que veio a se tornar um caos, como nós a vemos no versículo de número 2. Começa aqui a explicação em Isaías capítulo 14. Olha a partir do versículo 12, quem está acompanhando na sua Bíblia. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Não está falando de Jesus, não. Está falando de Satanás, viu? Como foste lançado por terra. Tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitados para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Então, compreenda, entre a primeira criação e o versículo de número 2, está acontecendo alguma coisa no céu. Está acontecendo alguma coisa no céu, entre o versículo 1 e o versículo de número 2. Está acontecendo uma rebelião no céu. Satanás agora quer ser, pelo fato dele estar no Monte Santo, responsável pelo louvor diante de Deus, ele está agora invejando, desejando e querendo ser como o Altíssimo. Só que ele não é Deus. E ele então é precipitado por terra. Você fala: pastor, mas isso é uma expressão. Não, não é uma expressão. Não é uma expressão, porque quando João está em Apocalipse, vendo todas as coisas, existe uma porção de Apocalipse que é uma mistura de eternidade passada e eternidade futura. Apocalipse é um pouco complicado porque é rico em simbologias. É rico em analogias, em tipos, é rico em simbologias. Então João está vendo
duas eternidades misturadas, uma que aconteceu na eternidade passada e a outra que vai estar acontecendo na eternidade futura, e ele mescla essas duas coisas e traz um relato para nós extremamente importante, para relatar exatamente essa queda que aconteceu lá entre o versículo 1 e o versículo 2, daquilo que estava acontecendo no céu, para que a terra se tornasse um caos. E é preciso então que você vá lá em Apocalipse. No Apocalipse capítulo 12. Em Apocalipse capítulo 12. Eu falei que era fácil, né? Tá fácil até agora, né? Os irmãos falaram, nossa, ele falou que era fácil. Só aqui que complica, mas depois vai ficar super fácil. João está tendo essa visão. Gente, que coisa tremenda. Ele consegue mesclar duas eternidades. Ele não sabe que ele está fazendo isso. Muitos dos autores, simplesmente inspirados pelo Espírito Santo, eles mesmos não discerniam nem o que escreviam. Mas João está mesclando duas eternidades, coisa tremenda, e trazendo para nós revelações que tanto vamos ver acontecer na eternidade futura, como ele está tendo um discernimento daquilo que aconteceu na eternidade passada. E está aqui no capítulo 12, do versículo 7 ao versículo de número 12, diz: anjos pelejam no céu contra o dragão. Desculpa, estou lendo aqui o título. Houve peleja no céu. É assim que começa aí? Quem pode dizer amém? Quem pode participar diz aleluia. Glória a Deus. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, ele foi atirado para a terra. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do trono do nosso Deus, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai os céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. É claro que João está falando de uma eternidade passada, mas João está mesclando essas duas visões. Ele consegue ver o que aconteceu no reino do Espírito. E no reino do Espírito não há cronologia, porque não existe tempo no reino do Espírito. Existem fatos acontecendo dentro de algo que parece muito próximo do outro, quanto está se separado por milênios a respeito disso. Então João está vendo isso, e ele está vendo a coisa toda acontecendo, mas é exatamente isso que aconteceu. Deus cria a terra perfeita, uma rebelião no céu, há uma guerra e alguém é expulsado e é jogado por terra. Aonde ele cai? Nessa terra. E aonde o diabo cai, tudo se torna caos, tudo se torna trevas, tudo se torna abismo, tudo se torna o que nós vemos em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Então muitas traduções têm relatos e mais relatos de teólogos e mais teólogos, de arqueólogos e mais arqueólogos, de antropólogos e mais antropólogos, para simplesmente lutar com uma palavra que diz que na palavra porém estava sem forma e vazia, não é estava sem forma e vazia, é se tornou sem forma e vazia. Se tornou sem forma e vazia. Deus também fez um homem perfeito. Escuta você que está aqui nos visitando hoje. Escuta o que eu quero trazer para você, um relato. Deus também fez o homem perfeito. Deus não fez o homem com pecado. Deus não fez o homem imperfeito. Deus não fez o homem para a morte. Deus não fez o homem para ser escravo. Não, não foi assim que Deus fez. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem com a intenção de
colonizar a terra. O que é colonizar, pastor? Colonizar é trazer um reino de um determinado lugar para outro lugar. O Brasil foi colônia de Portugal. Essa língua que eu estou falando para vocês não é a língua materna do Brasil. A língua materna do Brasil é Tupi-Guarani. Alguém aqui fala Tupi-Guarani? Alguém sabe até mesmo o que significa isso? Alguém conhece a cultura dos nossos antigos ancestrais? Sabe fazer alguma dança? Não. Sabe por quê? Porque nós fomos colonizados por Portugal. A língua que falamos, a cultura que temos, as piadas que fazemos, vocês acham que são nossas? Nada é nosso. Tudo que nós fazemos aqui é expressar tudo aquilo que nos ensinaram daqueles que nos colonizaram e nós recebemos naturalmente. Sabe qual era o propósito de Deus? Era trazer a vida do céu para a terra. O primeiro homem e a primeira mulher falavam com Deus, com o mundo espiritual e com Deus, a língua de Deus, naturalmente. A palavra nos mostra que Deus vinha ter com um homem todo final de tarde, conversar, trocar ideias, bater um papo, se relacionar, contar a história de cada um. Olha, eu estou te trazendo umas boas novas lá do reino que você pertence, Adão. Senhor, como que está lá? Como é que está a criação? Você está procriando muito? Estou aqui que nem pombo. Muita gente, porque todo mundo pensa que Deus só tinha criado o primeiro homem e a primeira mulher. Realmente Ele criou o primeiro homem e a primeira mulher, mas eles cresciam e se multiplicavam com rápida força. Primeiro até porque não existia dor de parto, era que nem mais fácil do que botar um ovo. Porque até a galinha hoje sente dor para botar o ovo. Mas na época a dona Eva estava procriando que nem uma criança abençoada. Você fala, pastor, como? Quando caíram do Éden, saiu Adão e Eva? Não, querido, saiu uma população de lá. Você que não sabe a população. Lá no livro de Jó, eu esqueci a referência agora, depois vocês me procurem, porque sempre eu tenho que decorar essa referência de Jó. Porque quando ele estava discutindo com Deus, ele falou, eu, Senhor, como Jó, escondi do Senhor os meus pecados, porque, não foi fazendo referência de Jó, não ele falando, porque Jó temia, como Adão, a multidão pelo pecado que cometeu. Saiu do Éden uma multidão de gente. Adão não escondeu somente de Deus, Adão escondeu de todo o problema que ele causou, não somente para Eva, mas como para toda a humanidade. Voltando agora, Deus fez o homem perfeito. Deus fez o homem para colonizar a terra. Era para ter agora muito mais do que 10 bilhões, porque os que morreram, estou colocando por baixo, hoje nós somos 7 bilhões, vou colocar 15 bilhões, era para ter 15 bilhões de homens e mulheres com a profunda intimidade com Deus, reinando da primeira maneira como Deus fez Adão e Eva sobre a terra. Eu pergunto para vocês, onde estavam as trevas dessa terra? Em lugar nenhum, porque aqui não iria caber, porque aqueles que são filhos da luz são luzes. Então escute o que eu quero dizer para todos nós que estamos aqui nessa noite. O mesmo caos que aconteceu com a terra que era perfeita, o mesmo caos caiu para em cima do homem, porque a mesma estratégia que Satanás usou para trazer caos sobre a terra, foi a mesma forma que ele usou para trazer caos na vida do homem. E o homem hoje, pecado, e você vê isso na referência que está lá em Romanos, abre Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 12. Todos conhecem, mas é bom a gente ler. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, vamos colocar aqui, e pelo pecado o caos, o abismo, sem forma, vazio. Assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Então veja a relação, a similaridade que existe
entre o versículo 2 e a nossa existência. O diabo veio sobre a raça humana da mesma forma como ele caiu sobre a terra. E a palavra ainda diz em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando o diabo veio sobre a terra, ele produziu o caos. E todos nós aqui, sem exceção, que estamos aqui sentados, vocês sentados e nós aqui em pé, todos nós fomos encontrados por Deus quando a nossa vida era um caos. Essa era a minha realidade quando eu encontrei com Deus. Quando eu encontrei com Deus, a minha vida era um caos. Todas as coisas sem nenhum sentido de existência. E talvez nós poderíamos definir aqui como caos a existência de todos os elementos, já falei isso aqui antes, mas nenhum desses elementos no lugar certo. Talvez você está aqui hoje e você diz, cara, eu tenho tudo, mas eu não tenho nada. Quantas pessoas eu já pregando o evangelho, já ouvi isso. Olha, eu tenho tudo, mas nada me satisfaz. Todas as coisas que eu toco, que eu pego, que eu sinto, que eu vejo, para mim não me satisfaz, não me produz prazer. E a pessoa ainda fala, a minha vida está um caos. Por que caos é isso? Caos são todas as coisas desestruturadas, pensamentos recorrentes, o coração fibrilando por qualquer coisa, as emoções abaladas, os sentimentos, a opressão espiritual, a audição de vozes que você sabe que não é normal, o atropelo na casa, o trabalho completamente conturbado, a vida insatisfeita, muitos se refugiam no computador, na pornografia, muitos se refugiam em situações terríveis da sua própria vida. Por quê? Porque ele está em estado de caos, porque ele está debaixo do poder do diabo. Por quê? Porque ele está debaixo da opressão do maligno. Por quê? Porque existe um abismo entre ele e Deus. Porque existe trevas na sua vida, ele não consegue enxergar. Caos é você não saber de onde vem e nem para onde vai. É você não saber o que acontece depois do quê. Você não sabe as coisas que estão acontecendo e o que serão depois dela. E é isso que é caos. É você não saber se você está no caminho certo. É não ter norte. É não ter direção. É não ter prazer, é não ter entusiasmo, é não ter sentimento, é a vida abalada, os sonhos, as noites de insônia, as noites mal dormidas, sintetiza uma pessoa que completamente trêmula, sem saber o que fazer e o que será o seu futuro. Isso é caos. Quando eu falo sobre isso tudo, não estou falando de uma pessoa diferente de mim, não. Eu relato o que eu estava vivendo quando eu não tinha Deus no meu coração. Eu estou aqui falando e eu não estou precisando de olhar em nada para falar como é uma pessoa distante de Deus, porque a única coisa que eu estou falando para vocês era o que era a minha vida sem Deus. Um sentimento de vingança, todas as coisas me magoavam, parece que o mundo me perseguia, tudo que eu colocava as mãos não funcionava, meu sorriso era falso, minhas amizades eram falsas, o suportar as pessoas era com desejo de ser apreciado, eu era um verdadeiro palhaço, porque eu me colocava de máscaras para ser aceito pelas pessoas, e eu era aquilo que eu pensava que as pessoas gostariam que eu fosse, e eu vivia um drama. Essa era a minha realidade, por isso que eu entendo o que significa caos. Não era falta de inteligência, não era falta de família, não era falta de todos os elementos que são importantes para que um homem se satisfaça, mas nenhum deles estava na ordem que deveria estar na minha vida.
Eu não tinha uma escala de valores que coincidia com aquilo que Deus poderia projetar e que Deus projetou na minha vida depois. As minhas escalas de valores, elas estavam desordenadas. É isso que é caos. Aonde o diabo cai, aonde o diabo entra e aonde ele domina, naquilo em que ele se joga por cima, ele produz isso, caos. E você encontra caos não é só no Brasil não, queridos. Você encontra caos nos lugares que você menos imagina. Em que pessoas estão ali sorrindo para você de forma muito artificial e mascarada. E a realidade lá o interior, a casa, o relacionamento, o casamento, o relacionamento com os filhos, está um caos. Por quê? Porque o domínio não é da luz. Porque o domínio não é Deus, porque o domínio não é celestial, o domínio é do diabo. E aonde ele entra, aonde ele aplaca, aonde ele cai, aonde ele investe, se não houver a proteção e a direção de Deus, aquilo, pelo onde ele caiu, se torna um caos. A palavra de Deus diz que a terra se tornou sem forma. E a pessoa que está longe de Deus e debaixo desse domínio espiritual maligno, ele pensa que tem uma forma de viver. Ele pensa que tem uma forma de agir. Eu já conversei com muitas pessoas assim, olha, a minha forma de agir é diferente da tua. A minha forma de pensar é diferente da tua. A minha forma de me comportar é diferente da tua. A minha forma de levantar e de cogitar as coisas e de dar soluções às coisas é diferente da tua. Muitas pessoas que pensam que a sua forma é a forma, mas essa forma, debaixo do poder do diabo, é sem forma para Deus. Tem muitas pessoas pensando que pela sua muita geometria, pela sua muita matemática, pela sua muita ciência, pelo seu muito conhecimento, eles têm forma. Não, não tem forma. Porque eles desembocam em uma completa insatisfação, em que nada que se faz dá certo, como deveria dar. Na perspectiva humana, natural, terrena, e podre, e em trevas, em relação a Deus, é aquilo que Deus vê na perspectiva espiritual, é sem forma. E tem pessoas que estão tendo tudo. Tem pessoas que se enchem de muitas amizades, tem pessoas que se enchem de muito conhecimento, tem pessoas que se enchem de muitas tarefas, tem pessoas que se enchem de muitos afazeres, tem voluntários. Olha, você não encontra um lugar que tem mais voluntários para fazer a ajuda de pessoas do que nos Estados Unidos. Em todo lugar dos Estados Unidos tem uma quantidade imensa de voluntários. Mas são pessoas que no final de tudo, eles são pessoas extremamente vazias. Porque pessoas pensam que enchem-se de fazer uma bondade, ainda que não seja ruim, mas o final não é profícuo. O final não é de encher. Essa pessoa se encontra na perspectiva de Deus, sem forma e vazia. Sem forma e vazia. Então não adianta, nessa separação de Deus com essa pessoa, e ela debaixo desse achaque do diabo, ela pensar que vai dar conta de sair dessa situação, ela não consegue. Ela não tem a escapatória correta, ela não tem a saída correta, ela vai sempre lidar com as situações em que no final há uma profunda, total e completa insatisfação da sua alma. Aí se aloja na vida dessas pessoas não somente doenças espirituais, mas as psicossomáticas. Uma pessoa que está sempre doente, sempre com perturbações mentais. Por quê? Porque todas as coisas que elas fazem sem a luz e a clareza de Deus, ela pensa que está tendo forma e está tendo enchimento, mas aquilo ali é sem forma e vazio. A palavra de Gênesis, versículo 2, diz que existe um grande abismo. Diz, e havia um abismo. E é isso que acontece. Eu estava aqui lembrando da música número 2, foi assim que eu estou falando número 2, depois que recomeçou a cantar, em que diz que esse amor é um amor que você não consegue, você não merece,
E você não compra. E é exatamente isso. Na perspectiva da posição terrena, da maneira como foi escrito por Moisés, Gênesis, na perspectiva das coisas da terra, para Deus existe um grande abismo. É interessante, não sei se vocês lembram dessa passagem que está lá nos evangelhos, em que morre um rico e morre Lázaro. Só para me ter uma ideia, quem lembra dessa passagem da morte do rico e do Lázaro? O rico morre. E lá em tormento, ele vê Lázaro no seio de Abraão. E ele fala: pai Abraão. Eu estou imitando a voz aqui, mas acho que não seria essa voz assim não, toda alegre não. Pai Abraão, pede que Lázaro molhe a ponta do dedo e venha descedentar a minha sede. E Abraão trouxe uma revelação que é muito interessante, que condiz com Gênesis capítulo 1, versículo 2. Ele diz: olha, entre o bem e o mal existe um abismo. De maneira que quem quer, mesmo querendo, não tem jeito de ir para aí, vocês querendo, não tem jeito de vir para cá. Porque entre você que fez o mal e nós que estamos, e Lázaro que está aqui no seio, no meu seio, desfrutando dessa paz, existe um grande abismo. E é exatamente isso que acontece. Existe um abismo entre quem está no caos. Existe um grande abismo para aqueles que andam sem forma e vazios. Existe um grande abismo entre essas pessoas e Deus, mas na perspectiva do homem. Porque você nota que no contraponto do caos, das trevas, do abismo, no contraponto disso tudo, o Espírito pairava sobre as águas. Preste atenção aqui, isso aqui é importante para você. Na sua perspectiva humana, em que você olha de baixo para cima, em que você se sente um zero à esquerda, em que você se sente, você não é a Coca-Cola mais do deserto, porque o deserto já te secou, em que você se sente mal, em que você se sente nada, diante de todas as perspectivas da vida, no contraponto de todo esse mal que você percebe, existe um Espírito que paira. Na sua perspectiva existe um abismo, mas para Deus só existe uma palavra que você dando, todo esse abismo é quebrado, é desfeito. A palavra diz que o Espírito pairava sobre as águas. É a mesma coisa que acontece quando nós precisamos e queremos salvação em Deus. Não foi a sua vontade, não foi a sua esperteza, não foi a sua forma maquiavélica de levar a vida que te trouxe para o Senhor. Foi a sua ignorância, foi a sua falta de poder, foi a sua pequenez que trouxe Deus para você. Porque é Deus que interessa em reorganizar as nossas vidas como reorganizou a terra. Porque a palavra do Senhor diz que Deus não tem prazer na morte do pecador. Porque o Senhor é que olhou para nós, para você e para mim, com amor tal. Diz a palavra que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A iniciativa não foi sua, não foi minha. Chegamos desse jeito mesmo, completamente em caos, completamente destruídos, sem nenhuma perspectiva, porque na nossa perspectiva existia um grande abismo entre nós e Deus, mas Deus encurta isso, a nível de uma decisão. Deus resume isso, às vezes, Edivade e Ceci, no simples ato de você levantar a mão e dizer: eu aceito Jesus. É a maior explosão que possa existir no universo. Quando alguém, da forma como eu me encontrei um dia, levanta e diz: Senhor, eu quero te aceitar como meu Senhor e como Salvador da minha vida. Bum! Não vai precisar de 6 eras para a reconstrução. Isso acontece assim. Pastor Vinícius. Porque
o que era trevas se torna luz, o que era caos é restaurado. E você sai no dia em que você aceitou Jesus, você sabe que algo tremendo e poderoso aconteceu na sua vida. É a mesma coisa que você está nas trevas e pum! A luz brilhou. A luz brilha e você consegue enxergar as coisas de maneira muito clara. Mas irmãos, uma frase que termina o versículo 2, ela é muito significativa para nós. Desculpa, o que começa o versículo 3. Disse Deus: haja luz e houve luz. Tudo que nós vemos nos versículos antes deste, foi por causa disto. Você só consegue perceber o caos onde há luz. Você só consegue perceber em que nível se encontra a sua vida, uma vez que você se depara com a luz de Deus. Sem a luz de Deus, você não consegue perceber o versículo 2, que estava em caos, sem forma e vazia. É quando você recebe a luz de Deus, é que você vê projetado o seu caos. Se nós apagarmos estas luzes todas, e nós não tivéssemos iluminação nenhuma aqui, e nós começássemos a nos debater uns com os outros, derrubando mesa, isso aqui iria se tornar um caos. E nós só iríamos perceber o que nós fizemos no período em que nos deram a liberdade de transformar isso aqui, o caos, uma vez que acendêssemos a luz novamente. Aí você vai falar: gente, o que nós fizemos deste lugar? Por que você viu o que você fez neste lugar? Porque você teve luz. Charles, você só consegue perceber as suas debilidades e deficiências à medida em que você vai recebendo luz. Por isso, o primeiro momento, o especial momento, o crucial momento, o definitivo momento em que você descobre que você é um novo nascido em Deus, é o momento em que você olha para você e você vê que você estava um caos. Quer saber se você nasceu de novo? Eu vou te dar aqui um retrato claro, um mapa da mina para você. Você quer saber se você nasceu de novo? É só se você colocar a mãozinha na consciência e lembrar, se um dia você se viu um caos, sem forma e vazio, profundamente dependente de Deus e sabendo que pelas suas forças você jamais poderia reorganizar a sua vida. Se isso não aconteceu, eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, você precisa encontrar com a luz. Nós temos muitas pessoas nas igrejas, e aqui não vai ser uma que vai se salvar, muitas pessoas nas igrejas convencidas de que o evangelho é o melhor caminho. Convencidas não significa convertidas, porque a palavra conversão é você estava caminhando para as trevas, e você deu a meia volta e se converteu para a luz. Então tem pessoas que já ouvi isso, em que se elas contando do passado e o que fizeram antes, da maldade que faziam, das coisas que faziam enganosas, da maneira como bebiam, da maneira como mexiam, eles contam com orgulho. E eu detecto na hora, precisa se converter a Deus. Porque ninguém que um dia esteve em trevas, gosta de estar lá. Ninguém que um dia que esteve em trevas, convertendo, tenha prazer naquilo que foi as trevas. Ninguém que um dia, revelado pela luz, tenha prazer
naquilo que são os feitos do velho homem e daquilo que esse mundo ensina como andar e proceder. Ninguém. Quem tem luz consegue descobrir, ele consegue se medir, ele consegue se ver. Quem tem luz, ele não vai se relacionar com as trevas, porque ele sabe que as trevas, o que as trevas fez com ele um dia. Quem tem luz jamais pisa naquele lugar novamente, porque ninguém, nenhum de vocês aqui, olhando do ponto de vista natural, gostaria de ir para casa em profunda escuridão. Fala, olha irmão, vou apagar a luz da sua vida, você vai ficar cego agora e você vai embora. Você fala, que prazer tem nisso? Ninguém tem prazer em andar em trevas, a não ser que nela esteja e nunca conheceu a luz. A não ser que esteja nela e nunca foi revelado por ela, pela luz de Deus. Porque uma vez que você tem a luz de Deus, você se mede. Uma vez que você tem a luz de Deus, você se forma. Você se conforma a essa luz. Você se estabelece e você se reestrutura. O braço estava torto errado, mas na luz, é aqui que é o lugar dele. Aí você fala, para que eu vou ser daquele jeito? Todos nós iremos ser revelados pela luz. O nosso egoísmo, a nossa mentira, o nosso engano, a nossa prostituição, a nossa ira, a nossa maneira como furtávamos, a maneira como roubávamos, a maneira como mentíamos, a maneira como procedíamos. Quando você é impactado pela luz e você olha o seu estado, você diz, meu Deus, me livra desse mal. Aí começa uma vida cristã normal. Uma vida cristã normal, ela não começa você cantando hinos e balançando as mãos como todos balançam. A vida cristã não começa quando você usa o evangeliquez. Misericórdia, glória a Deus, sangue de Jesus tem poder, está amarrado. Não, a vida cristã não começa quando você usa o evangeliquez. A vida cristã não começa quando você se relaciona com os crentes e depois você vai para a balada, toma sua cerveja, fuma o seu crack, cheira sua cocaína. Não, a vida cristã não começa dessa forma. A vida cristã realmente começa quando você se encontra em profundo estado de caos e você tem luz. E quando você tem luz, você fala, meu Deus, obrigado Senhor, porque essa luz me mostra quem eu sou. E eu não tenho vergonha das mazelas que eu carrego, das doenças psicomáticas que eu tenho. Eu consigo procurar alguém e falar, cara, eu tenho complexo de rejeição. Eu consigo procurar meu discipulador e dizer, cara, eu tenho complexo de rejeição. Eu consigo procurar um pastor e dizer, pastor, ora por mim, porque eu morro de ciúme da minha esposa. Pastor, ora por mim, porque eu sou preso na masturbação. Pastor, ora por mim, porque eu me descobri um pornográfico secreto. A luz brilhou, eu não quero isso mais, eu preciso de uma nova vida, eu desejo mais do Senhor. Pastor, eu quero esquecer tudo isso, eu quero uma vida que tenha forma e forma de Deus. É isso que aconteceu. Por isso o versículo 2 fala muito do nosso novo nascimento. O versículo de número 2 é a nossa restauração aos processos eternos estabelecidos por Deus. Quando eu ouvia isso muito, eu pensava, gente, por que eles falam isso tanto? Ele falava assim para mim, pastor, Deus tem um projeto de vida para você, Deus tem um projeto para a sua vida. Eu falava, que projeto é esse? Aí agora hoje eu entendo, porque Deus não me projetou para as trevas, Deus me projetou para a luz. Deus não me fez para o caos, Deus me fez para o louvor da sua glória. Foi para louvar a glória de Deus que Deus me fez. É claro então que Deus tem um projeto para a minha vida. Um projeto em que, se eu vivê-lo, eu não somente vou viver com o enchimento correto na minha vida, com a forma correta de viver e pensar, com a luz correta para o meu caminhar, porque eu estou seguindo aquele que é luz. O Senhor Jesus diz, olha, esse mundo está em trevas, mas eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará nas trevas. E eu quis isto. Porque quanto mais eu caminho próximo da luz, mais ele revela quem eu sou.
Então nós que estamos aqui, e eu espero que todos tenham passado por isso. E se você não passou, hoje é a noite em que você pode dizer lá no mais profundo do seu coração: eu quero receber o Senhor Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E sabe o que vai acontecer nessa noite com você? Por esse ato, por essa fala, por essa decisão do seu coração, vai explodir a luz de Deus na sua vida. E você vai olhar e falar: cara do céu, como eu estou sujo. E é assim que a gente se vê. Mas você só vê quando tem luz. Você não vê quando você está em trevas. Quando você está em trevas, você é a última cocada da padaria. Quando você está em trevas, você pensa que você é a última bolacha do pacote. Quando você está em trevas, você pensa que você é a última Coca-Cola do deserto. Estou usando todas aqui, né? Você pensa tudo isso, que você é o mais. Mas quando a luz bate em você, você fala: que traste, que caos, que sem forma, que vazio sou eu. Senhor, eu quero o Senhor. E aí começa uma vida cristã normal. Por isso que eu acho que o versículo, o capítulo de Gênesis que fala de começos, não é só de começos de uma terra recriada, é de começo de todas as coisas passa pelo princípio de Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 2 e o versículo 3. A luz espancando as trevas, a luz expulsando para fora, a luz entrando nas suas entranhas, a luz se mostrando com vergonha aquilo que você achava que tinha valor, a luz mostrando para você o quanto você é egoísta, a luz mostrando para você o quanto você é miserável, a luz mostrando o quanto que você é cheio de picuinha, a luz mostrando o tanto que você inveja, a luz mostrando o tanto que você discorda com tudo e com todos, a luz mostrando, você vai mostrando assim, você vai entrando em crise. Você fala: Deus, me liberta disso. E é para isso que a luz serve, para te colocar em crise. Mas não é uma crise que te leva à morte, é uma crise que te leva à vida. E essa vida que Deus promete a você é uma vida com abundância. Agora, existe a possibilidade de não aceitar essa luz. Em João capítulo 3, versículo 19, diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Vou ler de novo. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por isso que não está cheio aqui, pastor Vinícius. Aqui, pela quantidade de pessoas nesse setor, nós tínhamos que ter 10 cultos aqui, e não temos. Porque existe a possibilidade da pessoa em caos desejar o caos. Tem essa possibilidade da pessoa em profundo pecado, destruição. Você sabe que está morrendo, está se autodestruindo, e a pessoa fala: me deixa morrer, sai daqui, desgraçado. Já ouvi isso muito, principalmente quando eu estava pregando aqui nesse setor. Lá de dentro a mulher gritava: sai da minha porta, desgraçado, vai embora daqui, que eu não quero esse Cristo de vocês. Vão morrer nas trevas, tem isso. Mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor falando lá, parece que o versículo 1, o capítulo 1 e versículo 12 de João diz: veio para os seus, mas os seus não a receberam. Mas os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Posso ouvir amém? Quem aqui recebeu o Senhor Jesus como filho de Deus diz amém? Você recebeu a luz. Agora, nós temos a tendência, nesse último minutinho eu encerro, nós temos a tendência de esquecer de que a luz vai continuar a brilhar, de que nós continuaremos a ser tratados. E domingo que vem eu quero falar para vocês sobre a continuidade da intensidade dessa luz, amém? Porque todo mundo fala: então é um processo definitivo, graças a Deus já passei por isso. Irmão, vou trazer uma notícia para você, não, cada vez a luz fica mais forte. Cada vez a luz fica mais forte. Eu não sei se vocês brincavam disso. A gente brincava muito, Marlene lembra disso. Nós tínhamos as nossas casas, tudo com teto baixo, a lâmpada pertinho da gente. Não sei.
E a gente chegava assim com a mão assim, ó, e aproximando assim, até que parecia que você via até os ossos, colocando a mão na luz. Já viu? Quem fez essa brincadeira quando pequeno? Gente, eu achava legal demais eu fazer assim, ó. Eu ia fazendo assim, tudo, aí você via assim, ó. Parece que a luz entrava assim na casa, você ficava assim, gente, será que dá para ver? E é exatamente isso que acontece. Quanto mais você aproxima da luz, mais a luz penetra. E quanto mais a luz penetra, mais mostra quem nós realmente somos. E eu gostaria de no domingo que vem falarmos sobre isso, porque o que eu queria falar era exatamente isso, sobre isso. O nosso novo nascimento e do caos que veio à vida. Mas não por iniciativa nossa, mas pelo poder de Deus, porque foi Ele que fez com que nós tivéssemos a luz para termos todo o discernimento e tomarmos uma decisão ao lado dele. Quantos têm entendimento dessa palavra, diz amém.